Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, em nossos corações e em nossos lares. Que as vibrações possam ser positivas, nos dando conforto, nos dando entendimento, nos dando instrução dos Espíritos até nós. Pelo Livro dos Espíritos, hoje vamos ver do livro 3º, capítulo 8º, sobre a lei do progresso. As leis contidas no Livro dos Espíritos nesses itens de leis, são leis de Deus, as leis naturais, as leis de Deus. Então veremos hoje a lei do progresso, questão 776, o estado natural. Kardec pergunta nessa questão: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Respondem os espíritos: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Aí Kardec explica: o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratica essa lei. Então, nessa questão, ele deixa claro aí as diferenças entre estado natural e lei natural. Na questão seguinte, 777, ele pergunta: no estado natural, tendo menos necessidades, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que considerem esse estado como o da mais perfeita felicidade terrena? Respondem os espíritos: que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Questão 778. O homem pode retrogradar para o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Por muito importante essa resposta, porque muitas vezes nós observamos na sociedade, até em nós mesmos, muitas vezes comportamentos muito atrasados, muito primitivos, e questionamos: será que o espírito está regredindo, retrogradando, como ele diz aqui? Não, concluímos que não, que aquele é o estado, que é o estado real dele, não que ele tenha voltado para o estado primitivo, ele ainda está naquele estado. Então, por essa questão 778, deixa muito claro que o espírito não volta, ao estado de infância, uma vez que ele progrediu, ele não volta para trás. Agora nós vamos entrar no item 2, Marcha do Progresso. A questão 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? A resposta:
o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então vemos na diferença na sociedade de pontos de progressos, né? Uns mais adiantados, outros menos adiantados, outros medianos. Então essa mescla, esse contato social, ele é necessário para esse aprimoramento, para essa marcha do progresso, como ele diz aqui. Esse convívio é necessário. O isolamento não se daria esse aprendizado com o isolamento, com ali separarmos o convívio, né? Eliminarmos esse convívio, não nos traria essa compreensão. A questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Importantíssima essa questão, porque muitas vezes nós confundimos as duas coisas, né? Nós confundimos o progresso intelectual com o progresso moral. E aqui Kardec deixa, com a pergunta, a intenção é deixar claro essa diferença. Aí eles respondem. Então, a pergunta é: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Eles respondem: é a sua consequência, mas não o segue sempre, imediatamente. Então, o progresso moral é a consequência do progresso intelectual. E conclui, mas eles não seguem imediatamente, não são sempre imediatamente. A distância, ela é grande entre o intelectual e o moral. Aí ele desmembra a pergunta, 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Respondem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, à medida que há o desenvolvimento da inteligência, naturalmente vai se desenvolvendo o livre-arbítrio, o homem vai compreendendo a diferença entre o bem e o mal, né? E aí a moral vai se estabelecendo, a moral vai sendo criada nesse homem, nesse espírito. Como se a questão ele continua no mesmo raciocínio, questão 780b. Como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Olha só como ele se aprofunda nas questões. Eles respondem: o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo, até que tenham desenvolvido o senso moral. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E é o que nós vemos na nossa sociedade, né? Muito desenvolvida intelectualmente, tecnologicamente, ciência, né? toda a parte da ciência, toda a parte da tecnologia, a parte intelectual muito desenvolvida, sendo utilizada em algumas situações para o mal, né? O que eles já diziam que isso poderia acontecer, né, com o progresso dos indivíduos. Utilizar a inteligência para fazer o mal, até que o espírito vá se cansando disso e mude o destino dessa inteligência para o bem.
É isso que faz, como eles dizem, com o tempo, né? E nós que somos responsáveis pelo nosso progresso, o tempo do nosso progresso, ele é dado a cada um de nós. Nós que fazemos esse tempo. Infelizmente, não temos, muitas vezes, a determinação para mudar isso, muitas vezes não temos a vontade, não queremos o esforço para mudar essa situação e a nossa moral vai ficando defasada do intelectual. É esse o ponto principal que se verifica hoje na humanidade. Aí ele continua na questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Então, é o que nós não conseguimos deter a marcha do progresso, mas podemos atrapalhar, podemos entravá-la. É o que a gente vê no nosso dia, na humanidade, o que está acontecendo na humanidade atualmente. Essa tentativa de barrar o progresso moral, né? Mas ele não vai conseguir, ele pode atrapalhar. Aí na questão 781A, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Um exemplo são as guerras, né? Tentativa de barrar o progresso e segurar ali o avanço da parte moral. As guerras são claras nesse ponto. Aí eles respondem: pobres seres que Deus castigará serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Então, não conseguirão detê-la, serão arrastados por ela, serão empurrados adiante. E aí, como isso se dará? Deus provê aí a cada um de acordo com a sua necessidade, com seu merecimento, com as suas necessidades de reparação, né, de provas e expiações que a gente tanto, o Espiritismo nos ensina, que é uma lei que não podemos fugir a ela, né? Então, os que estão hoje tentando conter o progresso moral, eles todos estamos submetidos a esta lei e sofreremos ali as consequências de acordo com a nossa intenção, de acordo com a nossa participação em cada ação contrária ao bem, em cada ação contrária a esse progresso que Deus estabelece para o planeta como mudança de expiações e provas para a regeneração, que está em fase já há muitos anos, né, muitos séculos, e continuará, né, ainda por muito tempo, não sabemos precisar, não existe uma data exata para isso, mas esse processo está em curso. E essas leis são submetidas a cada um de nós diariamente e seremos responsáveis pelos nossos atos e essas leis, né, como eu disse no início, leis naturais de Deus, que possamos compreendê-las, sermos melhores, sermos mais compreensivos e aproveitarmos a oportunidade de colaborarmos com a lei do progresso. É essa a nossa missão como espíritos, cada um no seu ponto de entendimento, cada um no seu ponto de progresso, pode contribuir sim, né, dentro da sua realidade social. Vamos parar por aqui hoje, que Jesus nos abençoe, possamos refletir muito sobre essas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, uma boa semana a todos.